Então, retomando nossa sessão de julgamento agora, do dia 6, período da tarde. Voltamos no item 11, que estava a discussão pela manhã, do processo da Andréia. Andréia, qual que é o seu encaminhamento do julgamento, então, agora, depois de toda a discussão que teve? Eu acho que dá para encaminhar dizendo que existem falhas, certo, na constituição do lançamento, em virtude da falta de motivação, que não atende o artigo 142 do CTN. Então, nesse caso, seria para dar provimento. Total, inclusive a instrução e a despesa lá do hospital? Exato. Mas por falta de motivação, falta de motivo, é isso? Porque, na realidade, ele não explica de uma forma clara, né, para o contribuinte, os motivos pelos quais... Eu estou só abrindo aqui novamente. Na realidade, é uma falha, né? Ele diz que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data. Né? No atendimento da intimação, por conta disso, foi glosado o valor X, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, né? E na instrução? Da instrução é o que eu já tinha encaminhado antes. Mas também, mesmo em relação à instrução... Nesse aqui também, da instrução, ele fala, né, que ele foi irregularmente intimado e não atendeu a intimação até a presente data. É isso aqui que o fiscal fala, né? Ele fala também que não atendeu a intimação. E ele atendeu, né? Ela atendeu, né? Atendeu. Ela apresentou o recibo lá do curso, não foi isso? Ou isso foi só na defesa? O recibo do curso que está na folha. Deixa eu só ver quando foi exatamente que ela apresentou. Isso é relevante para mim, porque eu não aceito pelos seus argumentos, entendeu? Entendi. Passou curso, achei tá na 54 o recibo. 50. Ela entregou o recibo. 54, achei aqui. Uhum. Ela entregou, os recibos ela entregou. E o fiscal fala na autuação que ela não apresentou nada, né? Não apresentou nada. Tá, então seria nulidade por falsa motivação? Falsidade na motivação. Falsidade não, incompetência. Daquela história da teoria dos motivos determinantes. Como o motivo não corresponde à realidade dos fatos, o lançamento é nulo, como o ato administrativo é nulo. Seria uma falha, né? Na motivação. Uma falha. Porque se ele tivesse falado que ele apresentou de forma insuficiente, aí era diferente, né? É diferente de não apresentar. Uhum. Ele fala que não atendeu, e parcialmente atendeu. Não é isso, Cleberson, que você estava ponderando? E na primeira intimação ele entrega os recibos. Aí vem depois, ele pede mais coisa, o contribuinte não entrega tudo que ele pede. Aí na hora que ele autua, ele fala que não apresentou, como se não tivesse apresentado nada. Não é isso? Sim, exatamente. Veja que essa situação gerou algo que tumultua o processo, porque aqui no acordo da BRJ, que é o acordo que em relação ao qual se recorre, diz logo no início do voto que, diante da alegação da contribuinte que teria apresentado diversos documentos, foi anexado o dossiê fiscal. Aí, quanto às despesas médicas, diz o seguinte, o acordo, primeiro parágrafo: nenhum dos recibos apresentados preenche os requisitos legais para que possam ser admitidos. Somente poderiam ser aceitos se viesse acompanhados da prova do efetivo pagamento ou da prestação de serviço. Mostra que apresentou o recibo. Sim, mas aonde que o fiscal fez essa análise? Cerceamento de defesa. O fiscal não fez essa análise. Ele fez, mas ele não reportou, né? Ele fez porque ele intima, ele só não reporta. Não, mas eu posso intimar porque eu necessito de provas adicionais. E considerar que os recibos atendem
a legislação. Ah, sim, tá, entendi. Então, aqui nós estamos ultrapassando uma etapa do subentendido, tudo que está subentendido do procedimento de fiscalização e não o que está redigido na motivação. Sim, a motivação está falha mesmo. Isso, em relação ao outro, que é a despesa de instrução, aí é mais sério, como eu disse, né? Porque a despesa de instrução, diz a DRJ, que a despesa de instrução que pretende deduzir o contribuinte não pode ser admitida, visto que não está previsto nas hipóteses. Ela faz essa análise sem o fiscal fazer a mínima análise. Sem nenhum constrangimento o acordo da DRJ fazer isso. Então, são esses detalhes que como ressaltou o doutor Matheus, uma das funções aqui do Tribunal Administrativo é também controlar a legalidade. A legalidade, né? Um procedimento, uma autuação de acordo com respeito, né? Que respeite minimamente as normas vigentes. Isso não gerou um cerceamento? O vício é de motivação, né? Para mim, compromete, porque a motivação, ela surge específica com a DRJ. Então, perfeito, doutor Pereira, é que eu tenho a preocupação, só que, como eu disse, esse cerceamento ele pode ter um caráter subjetivo, né? Mas eu vejo aqui que antes de tudo, o cerceamento, há uma falha na motivação, que essa falha pode ser controlada, inclusive, de ofício pelo tribunal. Este seria um vício, então, de natureza material. Material. Talvez é importante colocar no voto. Porque a questão do cerceamento, o meu senão é nesse aspecto. O cerceamento, ele é subjetivo em muitos casos. Eu não compreendo uma determinada passagem do auto de infração, mas o contribuinte compreendeu e apresentou documentos ou se defendeu. Mas então a ideia é que haver uma falsidade na motivação. Falsidade ela não corresponde com a realidade dos fatos. Melhor, não há uma adequação. Melhor esses termos, assim, eu acho, realidade. Melhor o termo que ela é falha. Existe uma falha, né? Na motivação. É falha no sentido de não corresponder à realidade dos fatos. Exatamente. Porque ele alega que não apresentou documentos, no entanto, foram apresentados documentos. Pode até não ter sido suficiente, mas... Ele fala que não corresponde. Inclusive no recurso, que é aquele primeiro parágrafo lá que o Dr. Raid até pontuou. Perfeito, doutor. Ele diz que, claro, ele em parte está correto. Não corresponde, ele apresentou. Evidentemente, ele não apresentou tudo, né? Tudo que deveria. Mas isso tumultua totalmente o processo. Como eu disse, a própria DRJ aqui, ela faz uma análise como se a fiscalização tivesse feito. Como não tivesse havido apresentação de documentos melhor. Ela faz como fosse a primeira... defesa, né? Quando não se apresenta documentos, aí então a DRJ tem a primeira apreciação dos elementos de prova, quando na verdade parte deles teriam que ser apreciados pela autoridade fiscal. Tá. Pois bem, então, Andréia, você vai negar provimento, não é isso? Exato. Você vai negar, inclusive para instrução, por causa da motivação. Vai dar provimento. Vai dar provimento. Desculpa. Vai dar provimento, mas na instrução. Inclusive, a motivação também naquele outro item. Da instrução, porque senão eu vou ter que votar pelas conclusões. Tudo bem. Com relação a então você vai tirar essa parte do curso. Está bem claro aqui. Você vai deixar só a motivação como um todo. Exatamente, como um todo. Ok. E não vai colocar o cerceamento. Não, cerceamento do direito de defesa não. Vou fazer como a gente está colocando aqui. É porque eu entendo que teve. Tudo bem, mas ela falou que tem isso na motivação. Não, mas tudo bem. Né? Ok, Cleberson. Acompanhe a relatora. Matheus? Acompanhe. Pinheiro? Acompanhe pelas conclusões, porque eu entendo que tem
Acompanho pelas conclusões, porque eu entendo que gera cerceamento, sim. E ele aponta desde o primeiro momento. Raíde? Acompanho. Ótimo. André, André, Rodrigo, e eu Acompanho. também. Eu tive uma dificuldade no início, porque a gente foi na linha do cerceamento de defesa, e para mim o contribuinte tinha entendido, mas depois eu vi que realmente falhou. Então, por unanimidade, a causa do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Pinheiro. Os outros dois, André? É o número 12 agora, né? Mas houve a mesma falha? Não houve. Não. Ah, tá. Nesse aqui, depois de eu fazer todas aquelas considerações, né, com relação às leis, eu falo o seguinte: na descrição dos fatos, no enquadramento legal, a acusação fiscal narra que a contribuinte foi intimada a apresentar cópias de cheques, comprovantes de saques ou de transferências bancárias, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados. Entretanto, apresentou declaração dos profissionais, onde todos afirmam que os pagamentos foram feitos em espécie, sendo que tais declarações não comprovam o efetivo desembolso para o pagamento dos tratamentos. Para comprovar a efetividade dos pagamentos, seria necessária a apresentação de extratos bancários, onde fossem identificados os saques coincidentes em dados e valores com os recibos apresentados, os quais teriam sido utilizados para pagamento das despesas. A recorrente juntou os seguintes documentos, aí eu cito aqui o nome do profissional, o recibo, né, e a declaração, tem as folhas aqui de todos. E falo também que as declarações indicam que o pagamento foi realizado em dinheiro. Então, eu concluo aqui. Pois bem, os recibos adunados aos autos não preenchem os requisitos legais mínimos exigidos pelo citado artigo 80 do RI, tendo muito deles sido emitidos em dias não úteis. As declarações anexadas ao processo indicam que todos os valores foram pagos em dinheiro, motivo porque, diante da dúvida razoável, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentar a documentação comprobatória do efetivo pagamento desse serviço, o que poderia ser feito mediante a apresentação de cópia de cheques, ordem de pagamento, transferência bancária, comprovantes de saques, coincidência de datas e valores, com a prestação do serviço, o que não foi atendido pela contribuinte. A adesão de piso, de uma forma muito clara, indica diversas inconsistências nos recibos e declarações apresentadas pelos profissionais de saúde, o que corrobora com o entendimento da necessidade de provas adicionais, né, eficazes, e do efetivo pagamento das despesas incorridas. Dessa forma, entendo que no presente caso há dúvida razoável com relação à legitimidade das decisões efetuadas, razão pela qual apenas as declarações dos profissionais, os recibos emitidos, se mostram frágeis para a comprovação do alegado pela recorrente. Assim, não tendo a recorrente apresentado prova robusta, através de documentação idônea para comprovar a efetiva prestação de serviço, capaz de eligir os fatos levantados pela fiscalização, há de ser mantida a glosa efetuada. O outro é a mesma coisa. Nesse aqui tem uma complementação da descrição dos fatos, né, diferentemente do primeiro. Tem sim. Eu vi agora. Certo. Cleberson. Eu acompanho a relatora para negar provimento. Ok, Matheus? Embora acredite que quando há um recibo e a declaração sejam provas robustas, nesse caso, em razão do contexto apresentado, e de que também o montante das deduções atinge mais de 22% da renda, eu estou concordando com a relatora. Pinheiro? Acompanho. Raíde? Eu divido para dar provimento. É só despesa médica nesse caso, né? Uhum. Rodrigo?
Então, aí, exemplificando aquele posicionamento meu anterior, de que aqui no caso, fiscalização, além da primeira intimação, insistiu na efetiva comprovação do serviço e dos pagamentos, acompanha a relatora. André? Acompanha a relatora. Eu também. Tá quase a mesma coisa. Já por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Raide, que dava provimento ao recurso. Pronto. O 13, André. O 13 é a mesma coisa. Na descrição dos fatos e enquadramento legal, a acusação fiscal narra que a contribuinte foi intimada a apresentar cópias de cheques, comprovantes de saques ou de transferências bancárias, coincidência em datas e valores com os recibos apresentados, entretanto apresentou declarações profissionais onde todos afirmam que os pagamentos foram feitos em espécie, sendo que tais declarações não comprovam o efetivo desembolso para pagamento dos tratamentos. Para comprovar a efetividade dos pagamentos, seria necessária a apresentação de extratos bancários, onde fossem identificados os saques coincidentes em datas e valores, os recibos apresentados, os quais teriam sido utilizados para o pagamento das despesas. A mesma coisa, eu cito aqui, os documentos que foram apresentados, e a minha conclusão, eu entendo que não existe, as provas apresentadas, primeiro, elas não são robustas. Realmente precisaria ser cumprida essa exigência da fiscalização, que seria o efetivo pagamento. Uhum. E a conclusão é conhecer e negar provimento. Cleberson. As despesas são as mesmas do ano anterior? Do ano... Mas o quê? São os mesmos médicos, os mesmos profissionais? São bem parecidos. Deixa eu ver se todos estão aqui, porque são bem parecidos. Só despesa médica nesse também, né? O segundo eu olhei, doutor Cleberson, mas o primeiro, esse aqui abrange bem mais despesas do que o primeiro. O primeiro que eu digo o item 11, né? Esse item 12 eu não cheguei a olhar. Não, seria o item 12 com o 13, né? 12 e o 13. Não, 11, 12, 13, É a comparação que eu... Eu estou só abrindo o processo. Uhum. No 13, os profissionais são Marco Antônio, Carlos, deixa eu ver aqui, são os dois. Não, o procedimento é o mesmo, não que importa ser o mesmo profissional. Praticamente igual. Praticamente igual. O dos valores, né? Eu falei isso porque às vezes quando se analisa o conjunto dos anos calendários, se tem uma visão melhor da conduta do contribuinte. É verdade. Nesse sentido, né? Do que uma análise isolada em um determinado ano. É. Verdade. Certo. Então tá, Cleberson. Acompanhe o relator para negar provimento. Matheus.
Eu também faço as mesmas considerações anteriores e aqui que há sessões de psicoterapia a 200 quilômetros do endereço da contribuinte. Tive isso também. Também recibos em dias não úteis. Pinheiro. Acompanho. Raíde. Divijo. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Com as mesmas maiorias de votos, negar provimento. Vencido, Raíde, que dava. Vamos agora voltar no meu item 2, pessoal, que ficou de vista de mesa lá. É o seguinte, eu acrescentei 2 parágrafos aí, na hora que eu falo da análise dos recibos, que a DRJ manteve R$100 em 2003 e manteve 5 mil e poucos reais em 2005. 2006. Manteve R$5.042 em 2006. O que eu vi? Aí na hora que eu falo no voto, eu acrescentei 2 parágrafos. Quantas horas de despesas médicas, eu falo isso, dessa diferença que a DRJ manteve a glosa, né? O valor mantido de R$100 no ano calendário 2003 deve ser a diferença encontrada em valor declarado como pago a fisioterapeuta, R$11.500, e o somatório dos recibos às folhas 115 e 117, que totalizam R$11.400. Por isso que foi mantida a glosa de R$100. Os recibos apresentados não foram suficientes para todo o valor, faltou R$100. E, no ano calendário 2006, manteve-se a glosa do valor pago a CO Piso Guston, que está lá na declaração, no valor de R$7.000, pois não foi apresentado o recibo da referida despesa. Então, não é nem que a DJ analisou, ele não apresentou. A folha 171, o contribuinte cita os documentos juntados à defesa, e não há menção a CO Piso Guston, ele nem menciona esse daí. A DJ, aí só que aconteceu uma falha, por que não dá exatamente os R$7.000? Porque o fiscal, ele não glosou a Unimed, ele considerou que essa despesa foi comprovada, e a DRJ só viu que ele apresentou o recibo e considerou correto, mas não teve glosa. Então, o que aconteceu? A DRJ considerou comprovadas as despesas com a fisioterapeuta no valor de 11.400 e com a Unimed no valor de 1.957. Acontece que esta última não foi glosada pela fiscalização, conforme o quadro de folha 53, sendo equivocadamente considerado pela DRJ. Ela considerou de novo, o fiscal não glosou, mas ela considerou, entendeu? Dessa forma, o valor pago à Unimed não glosado acabou reduzindo o valor da glosa em 2006, que deveria ser de R$7.000, e, no entanto, foi de R$5.042,94, favorecendo o contribuinte. Então, na verdade, o não demonstrado em 2006 foi só esses R$7.000, que acabou a DRJ sem querer dando mais do que ele tinha direito. Só que não teve recurso de ofício, eu não posso reverter. Mas é esse recibo de 7 mil da CO Piso Guston que ele não apresenta, Clébis. Você tinha me perguntado se ela não considerou ou se ele não apresentou. Ele não foi apresentado. Tá certo agora? Ok. Então podemos votar? E no recurso ele apresenta os mesmos documentos, não teve nada a mais adicionado, igualzinho, até as folhas, a montagem, tudo igual. Então eu nego provimento ao recurso. Cleberson. Tá, só que aqui na hora, aqui na sua decisão, diz que não há elementos capazes de infirmar a atuação. Não, depois do acórdão. O que ele conseguiu com as correções efetuadas, infirmar no que sobrou, entendeu? Cadê? Onde é que eu falo isso? Dessa forma, não há elementos adicionais apresentados capazes de infirmar a autuação com as correções promovidas na causa de impugnação. Infirmar o que foi mantido. Não gostou da frase, não? Quer que eu troco? Não, só digo, esse 7 mil, o 7 mil que falou não está escrito aqui não, né? Tá, eu escrevi, eu coloquei o arquivo novo aí. Tá aí na minha pasta T. 7 mil, Eu falo que o que ele não apresentou foi o recibo de 7 mil da CO Piso. Só que a DRJ considera que ele não apresentou 5.042 porque ela considera a Unimed que não era para considerar, porque isso não foi glosado. Aí dá exatamente a diferença numérica.
Mas o que não foi considerado foi os 7 mil do piso lá. Piso Guston. Entendeu? Não, eu entendi. Eu só não estou localizando aqui na minuta do voto. Tá no quase antes da conclusão, no terceiro parágrafo de baixo para cima, antes da conclusão. No voto novo, você está olhando o novo? Não é o de manhã, não, eu acrescentei isso agora. Mas, será que eu não copiei na pasta T, não? Pode Pois acontecer, peraí que eu vou salvar lá de novo. Pode ser que eu não tenha salvo. Peraí, um minutinho só. Acho que eu posso ter achado que salvei e não salvei. Peraí. Ctrl V. Tô colocando ele lá. Substituir. Pronto. Pode abrir. No finalzinho, antes da conclusão, no antepenúltimo parágrafo. Viu? tá ok, ok, presidente. Você viu aí? Sim, sim. Ok. Então vota, por favor. Acompanho a Acompanho. relatora. Pinheiro, Peraí. né? Eu Só não vi. antes do acompanho. Deixa eu ver se está aberto. tá. Acompanho. Raíde, Acompanho. Rodrigo, Acompanho. Andréia, Acompanho. André. Acompanho. Então, no item 2, acordos menos por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos voltar para a André um pouquinho, para depois a gente descansa ela e pesa aquele do Rodrigo. Vai lá, pode ir, André, agora é o item 13, né? 14. Item 14. Item 14, Armando Alberto. Processo de imposto de renda, referente ao exercício de 2005, onde foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas, omissão de rendimentos do trabalho, dedução indevida de despesa de construção, dedução indevida com dependentes. O processo foi encaminhado à DRJ, onde, através do acórdão, julgou no sentido de considerar matérias não impugnadas a omissão de rendimentos e a glosa de dependentes e de despesas com instrução, e improcedente a impugnação sobre glosa da dedução de despesas médicas, mantendo o crédito tributário exigido. No recurso voluntário, o recorrente se insurge contra as glosas das despesas médicas, alegando que as despesas restaram plenamente comprovadas através dos recibos juntados aos autos. Então, essa primeira parte aqui, eu vou pular. Feitas as considerações acerca da legislação de registro, que trata da matéria, faço análise do caso concreto, no que diz respeito às despesas médicas realizadas somente pelo contribuinte, tendo em vista que, em relação à dependência, não foi contestada inicialmente, portanto, não é matéria litigiosa. Na complementação da descrição dos fatos, a fiscalização assevera que a glosa de despesas médicas declaradas ocorreu por falta de identificação nos recibos apresentados do paciente beneficiário dos tratamentos médicos realizados. De fato, os recibos apresentados pelos profissionais Fabrício A. Luzarato, Margarete e Cristine não se relacionam ao contribuinte, portanto, não devem ser aceitos como despesas médicas para efeito de dedução. Com relação aos recibos dos profissionais Zulina, Valéria, Carlos Alberto, José A.C. Miranda, Daniele, Fábio José, são relacionados às despesas efetuadas pelo contribuinte. Tendo em vista o disposto na acusação fiscal, no sentido de limitar a glosa apenas à não identificação do nome do paciente beneficiário do tratamento médico, não havendo qualquer dúvida acerca da efetiva ocorrência da despesa,
e em face dos documentos apresentados pelo recorrente com a identificação do paciente, considera o montante de X como despesas médicas ocorridas pelo contribuinte, devendo ser restabelecida a dedução. A minha conclusão, ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para restabelecer as despesas médicas no valor total de 21.260. Perguntas? Doutora Andréia, fiquei com a seguinte dúvida, com base em que dado a senhora concluiu que as despesas foram efetuadas, o paciente, nessas despesas que estão sendo deferidas, é um contribuinte? Vamos abrir de novo aqui, porque faz tempo, né, que... Está o nome do contribuinte, né? Eu digo porque diz aqui no último parágrafo que a glosa foi efetivada pela fiscalização pela falta de identificação do nome do paciente. Mas aí não pressupõe que foi para ele mesmo? Pois isso é a regra geral, mas nesse caso desse processo não houve despesas que o paciente era dependente, não era o contribuinte, ele não poderia deduzir? Não, porque ele não questionou o dependente. Mas não foi glosado? Mas não existe contestação com relação à dependência. Não, mas a fiscalização não glosou? Glosou. A fiscalização glosou por quê? Porque o recibo de pagamento era de uma pessoa que não é dependente. Glosou porque não estava identificado, né? Deixa eu ver aqui. Falta de identificação nos recibos apresentados do paciente beneficiário dos tratamentos mais especializados. Então todos não têm o beneficiário. O que eu entendi aqui, com relação a os recibos que tinham o nome dele, né, do recorrente, eu acatei como ele sendo beneficiário. Os outros tinham o nome dessas outras pessoas, dos dependentes, não tinha o nome o beneficiário não era esse Armando Alberto, os outros recibos. Não, mas ele apresentou recibos em nome de pessoas que não são dependentes e isso foi feito a glosa de despesa médica por esse motivo, correto? Certo. E essas glosas foram mantidas. Não foram derrubadas. Por quem? Pela DRJ, você está falando? Por ninguém. Persistiu. Esse lançamento não foi revertido, correto? Então, se ele incluiu pessoas que não eram dependentes no rol das despesas, a presunção de que quando consta o nome dele, presume-se que ele é o próprio dependente, será que ela não fica muito enfraquecida? E aqui, o voto não toma essa direção. O voto toma a direção de que é claro de que se trata de paciente relacionado. Aí eu volto à questão do Dr. Klebers. Como se chega a essa constatação? É pela presunção ou tem algum outro elemento? Inclusive, ele fala que tirou Maria Fernanda Lima para se tratar de despesa com não dependente. Inclusive, mostra que ele junta recibos médicos de tratamento de pessoas que nem foram declaradas como dependentes.
Aqui, doutor André, eu não consigo ver nos recibos, você só podia apontar onde que está claro quem é o dependente, quem é o paciente. Talvez tenha... Até agora eu estou tentando abrir esse processo, mas eu vou conseguir já. Então, o meu e-processo aqui está demorado também para abrir. Despesa com não dependente. Porque eu já votei nesse sentido que o doutor Pinheiro resumiu, exatamente explicando essa linha de raciocínio. Nós temos uma presunção que quem faz o pagamento seria o paciente, porém, havendo indícios de que isso não pode ser verdadeiro, que isso pode não ser verdadeiro, são necessários documentos adicionais. Um desses indícios é quando eu verifico que o contribuinte utiliza-se para dedução de despesas que não poderiam ser feitas. Não, e o fiscal fala também que algumas despesas médicas deduzidas são de não dependente. Quer dizer, para ver quem é o beneficiário é não dependente. Qual a dúvida que o senhor está tendo nesse caso específico? Não estou entendendo. A dúvida inicial, doutor Raide, foi porque a doutora Andréa, ela no penúltimo parágrafo, ela fala que com relação aos recibos dos profissionais tais e tais, que somam 21.260, são relacionadas às despesas efetuadas pelo contribuinte. E depois, no último parágrafo, diz que, não havendo qualquer dúvida acerca da efetiva corrente da despesa, não ficou claro para mim aqui como a doutora Andréa chegou à conclusão que as despesas se referem ao tratamento de saúde do contribuinte e não são despesas de terceiros, ainda que o contribuinte possa ter pago. Para mim falta aqui uma explicação aqui da doutora Andréa, no raciocínio que ela adotou. Vou só ver aqui o processo, consegui abrir aqui. Nós temos na página 22, por exemplo, um recibo de R$10.000. Recebemos de Jaqueline. Jaqueline é dependente dele e essa Jaqueline, em nenhum momento, ela foi... não foi comprovada, quer dizer, não foi o auditor fiscal não questiona a dependência dela, não. A única dependente que é questionada é a Maria alguma coisa. A Jaqueline, o Igor e a Caterine são dependentes confirmados. O primeiro não foi motivo de atuação. Em nenhum momento o fiscal questiona. Então, a meu ver... Eu quero achar esses que no antepenúltimo parágrafo a doutora Andréa fala, doutor Raide, que não se relaciona ao contribuinte. Profissionais Fabrício, Margarete, Cristine. O Fabrício é o primeiro, esse eu já vi. Está na página R$5.000, 15. Na página 15. E fala que recebi da senhora Jaqueline Lima, não sei o que lá, R$5.000. Quem é a Jaqueline? Esse é o Fabrício. O doutor Raide disse que a Jaqueline é dependente? É código 11, Jaqueline. Nascimento em 1963. 63 e o recibo de 2004. É código 11. Não foi glosado? Tem que totalizar todos os recibos para ver se esse foi glosado ou não.
Código 11 é o quê? É que é o 5. Pela notificação de lançamento, doutor Cleves, a única dependente glosada foi a Maria Clara de quê? Macabu. Maria Clara Demiges Macabu Jardim. Todos os outros, Jaqueline, Caterine, constam na declaração dele como dependente e não foram glosados. Ou seja, são dependentes. Tá, então, Eles têm direito à dedução da despesa médica. Que a Jaqueline... aí, doutor Hélio, então agora eu acrescento que eu não estou entendendo por que a doutora Andréia Não aceitou. considera como... Não comprovado. Está confuso nessa parte aqui. Vamos analisar aqui. E por que quem que o são os fiscal glosou esse recibo? O fiscal glosou porque tem fiscal que eu vejo, observo, que tem fiscal que faz questão de ter o nome do beneficiário, não apenas de quem pagou. Mas para isso tem aquela solução de consulta, né, que presume-se quem pagou que é o beneficiário. Tem fiscal que adota isso, não, o nome dele está aqui como pagante, mas não é como beneficiário. Quem é o beneficiário? Tem fiscal que adota essa linha, né? Eu acho que a motivação foi nesses termos. Não por conta da... Curioso é que o valor de todo mundo é tudo igual, né? Todos os profissionais cobram o mesmo valor. Se o fiscal fala que nota de despesas médicas, ela ocorreu por falta da identificação dos recibos, e nesses recibos aqui, que eu cito no penúltimo parágrafo, estão identificados ele, o contribuinte, então eu acatei só esses aqui. Os outros dos outros profissionais, não. Esse aí nós vamos ter que olhar. É muita despesa. E o próximo está na mesma situação, o 16, Deixa eu ver aqui. da mesma contribuinte, Armando, é o 15, né? o mesmo contribuinte. É o 15, o mesmo contribuinte. Aí eu falo também que existem recibos que não se relacionam com esse contribuinte, mas os outros se relacionam. Então, com relação aos outros que se relacionam com o recorrente, é colocado. Mas aí, doutora Andréia, a senhora está raciocinando no sentido de quem fez o pagamento. Certo, eu estou entendendo que do jeito que está aqui no recibo, ele que seria o paciente. Pois é, mas se assim for, a Jaqueline fez o pagamento e ela é A dependente. beneficiária. E ela é a beneficiária. Ela também poderia, só teria que aceitar também nesse raciocínio. Ou você vai dizer, não, a Jaqueline eu não posso aceitar porque ela não tem renda declarada. Porque é uma declaração conjunta. Porque no caso da Jaqueline, ela não está como a dependente que foi excluída pelo fiscal, não é isso? Aqui foi escolhida a pessoa Maria Clara. Cadê? Onde é que está a declaração dele com os nomes dos dependentes? Isso que eu não achei. Agora, eu já adianto, faço a seguinte ressalva. Se o contribuinte inseriu um dependente e esse dependente foi glosado, o que me garante que ele não incluiu despesas em relação a esse dependente? Quando não há indicação do paciente. Então, aquela presunção, eu não posso fazer aquela presunção de que quem paga o tratamento de saúde foi para a mesma pessoa. Tanto quanto quem paga é Armando, como quanto quem paga é Jaqueline. Por os dois. Sim, concordo.
Concordo, doutor Pedro, porque tem um indício aqui que algo pode estar errado. Ou seja, o contribuinte incluiu uma pessoa que não foi aceita como dependente. Essa dependência não foi estabelecida. Isso compromete os recibos de pagamento que eu não tenho expresso quem são os dependentes. Não dá para afirmar que não é da Maria Clara. Eu tenho dúvida. Para mim surgem dúvidas. E aquela solução de consulta salva. Que ressalva? Ela fala que só quando não tem mais ninguém? Como é que é? Eu não lembro mais. Não, a ressalva que salva indícios, né? Encontrado, né? Da presunção. É uma presunção. Isso, é uma presunção, mas tem indícios encontrados. Tem indícios. Tem indícios que me fazem, levam à necessidade de uma prova adicional. Uhum. Quanto a Jaqueline, ainda tem uma outra questão, que seria ver se ela declarou renda. Ela podia, mas ela não foi glosada, né? Não foi glosada, mas aí ela pagou, né? Então, vamos supor que ela pagou porque o declarante, não sei se é pai, o que é, qual... Pela data aqui parece que ela é esposa. Esposa, então. Isso, então o marido repassou o dinheiro para ela e ela fez o pagamento de uma despesa médica para ela. Mesmo assim, não há... eu estou fazendo uma presunção. Porque, eventualmente, poderia ter pago essa despesa, ela pagou essa despesa com o dinheiro do esposo, declarado pelo esposo, para aquela dependente que foi glosada. O recibo da Jaqueline, tem outro recibo em nome da Jaqueline, que também, de R$10 mil, da Margarete. Só tem recibo em nome do Armando, da Jaqueline, e um da Caterine, que é a filha, deve ser. A dependente que foi glosada, sem Maria dúvida, Clara. É a Maria Clara, que deve ser neta, deve ser Então, filha ou do Igor ou da Caterine. Também mas a tendência é que seja mais da Caterine. Assim, eu não vejo pelos documentos aqui, pelos tratamentos de fisioterapia, pode até ser para uma bebê, alguma coisa do tipo. Estranho. Mas eu creio que seja não dá para desconsiderar todo de cirurgia dentista, por exemplo, não dá para desconsiderar todo o arcabouço probatório por conta de uma dependente, que teoricamente ele não está dependente por conta do rol da legislação, né, do termo de guarda, alguma coisa do tipo, mas que faz parte do âmbito familiar ali. Não estou dizendo que isso sobrepõe a lei, lógico, para fins de dependência, mas em relação à despesa médica eu não vejo problema. Psicoterapia, uma criança, porque ela nasceu em 2002, a Maria Clara. Aqui a despesa é 2004. Psicoterapia, criança não faz. Fisioterapia pode até fazer. Dentista, criança não faz. Por que não? Dificilmente. Com 2 anos de idade? Dificilmente. Uma bebê vai fazer 2 anos? 2 anos? Vai fazer limpeza. 10 não, 2004 ela nasceu em 2002 ou 2003. Não, ela tinha 2 anos. 2 vai anos. fazer limpeza nos dentes, sim. O meu e o mesmo assim deu cai. É psicólogo, fisioterapia e dentista e fonoaudiologia. Mas o fonoaudiólogo foi no filho, Igor. Então tá claro. Igor de Lima, fonoaudiólogo. Então não... Caterine, O fonoaudiólogo foi glosado? Oi? É um desses que está na relação? Não, confere lá agora a relação. Tá, todos estão na relação. Todos.
E dos recibos médicos apresentados, nenhum consta o nome da beneficiária Maria Clara, que é a dependente que não está, que foi glosada. E ela foi declarada dependente com que código? Tem que estar na declaração dela, está... Código 24. 24 é o quê? 25 é neto. 24 é irmão, neto ou bisneto de até 21 anos. Tá neto mesmo. Sem ame dos pais, do qual detém a guarda judicial. O 25 também é irmão, neto ou bisneto, só que aí é a idade de 21 e 24 anos. Ah, tá. E a Jaqueline tá na... Ela é dependente dele. Ela tá na relação de dependência. Pois bem. Então, Andréia... Médico. Andréia, o seu voto é por... Está mantendo o seu voto aí? Exato. Você vai considerar que esses recibos são do próprio... Pagamentos feitos pelo próprio contribuinte para o tratamento dele mesmo, é isso? Mas é com base em presunção ou tem algum elemento que mostra, identifica diretamente quem é o paciente? No próprio recibo, alguma outra declaração? No recibo eu entendo que sim. No recibo eu entendo que ele seria o próprio paciente. Não, mas é paciente fulano de tal ou é lá, paga o fulano de tal, daí se presume que quem paga é o paciente. Como é que é isso? Eu entendo que da forma como está o recibo, ele pagando seria ele o paciente. Tá, então todos os recibos quem paga é paciente. Esse é o raciocínio. Dentro desse contexto aqui, sim. Mas então os dependentes poderiam ser considerados. Na sua linha de raciocínio, então, os recibos que foram pagos, tá lá que quem pagou foi um dos dependentes, também poderia ser considerado. Pois é, por isso que eu estou vendo se eu modifico para poder acrescentar esses números. Para não ficar incoerente com o que eu estou colocando. O que me causa estranheza, sinceramente, é que ele gasta no mesmo ano com 4 fisioterapeutas o mesmo valor. 5 mil reais, 5 mil reais, olha lá, olha. A Valéria é fisioterapeuta, 5 mil. O José é fisioterapeuta, 5 mil. A tal da Daniele também é fisio, aí é mais 1.000. E o Fabrício foi para a Jaqueline, não foi para ele. É estranho fazer tanta fisioterapia assim, com profissionais diferentes, no mesmo valor, né? Ah, não sei. O fiscal não pediu comprovação do pagamento mesmo. É porque ele é médico. Eu saquei que ele é médico. Eu vi. Daniela é 5 mil também? Aí, ó, todos 5 mil, olha, como é que pode? 3 fisioterapeutas diferentes, no mesmo ano, todos para ele, todos 5 mil. Coincidência, né? E a psicóloga também foi 5 mil. 3 fisioterapeutas e um psicólogo. Todo mundo ele gastou 5 mil. O dentista aí deve ter sido ele mesmo. R$870 está razoável.
Os dois dentistas aí tá bom. Eu não sei não, esses aí tá muito estranho para mim. Não tem comprovação de nada. O fiscal não pediu nada. Só o recibo? Por que ele não aceitou o recibo? As pessoas declaradas por falta de dedicação do beneficiário de tratamento. Doutor André? Oi. É só ter um recibo na folha 27, tá o nome do Igor. E esse aí foi glosado, não, né? R$7.000. Não é isso? 7.000. Folha 27? É. O profissional é Maria. Maria Tem nenhuma Maria aqui, tem? Os profissionais aqui. Não. Tem nenhuma Maria. Não, tem não. Acho que você nem teve glosa, então. Não. Qual deles? De qual profissional? Maria Fernanda L. Oliveira. Não teve glosa isso, não. Não, Maria Fernanda, 7.000 do Igor. Ah, não foi glosado. Esse não foi glosado. Maria Fernanda. Por que não foi glosado esse? Não. Maria Fernanda precisará de despesa com não dependente. Foi glosado, sim. Qual que é a página O da doutor Maria? André não relaciona ele aqui. Não, eu coloquei aqui. Qual que é a página da Maria Fernanda, por favor? Folha 27, foi? 27. Maria Fernanda. Maria Fernanda, mas não tem esse valor aqui, não. Não, Ele mas fala é porque eu acho que eu já sei. Lá na notificação, ele acaba discriminando todos os valores. Desse aí ele não discrimina. Lá na dedução. Ele não discrimina o valor, mas fala que é despesa com não dependente. Mas ele é dependente. Qual é o profissional médico mesmo? É um fonoaudiólogo. Página 27. É Maria Fernanda L. Oliveira. Mas não tá na declaração de... Ah, tá sim. 7.000, né? Uhum. Mas será que não está somado aqui? Peraí. Na folha 40, há a discriminação das glosas que a fiscalização efetuou no relatório da DRJ. Há um questionamento acerca da dependente, né, declarada, que seria Maria Clara Miges Macabu. Só que ele é dependente, né? Essa despesa dos 7.000 é do Igor, que não é o dependente que foi glosado.
interessante que na folha 7 não consta essa despesa, né? Na folha 7? Como assim? Não consta, No só não nexo põe do valor. auto de infração. Consta, ele só não põe o valor, mas ele Só não- fala que é valor. Ele fala, Maria Cristina dá o nome da profissional e fala que é com despesa com não dependente. Ah, tá. Só que era, né? Dependente. Se ele considerou que o nome do recibo A questão foi a falta de indicação do beneficiário do tratamento, acho que sim. mesmo nos recibos que estão em nome dos dependentes. É só isso. É saber agora, aceita ou não aceita. Se for para aceitar mesmo, eu entendo que a linha de raciocínio, se é o nome que está lá no recibo é quem paga e ele é dependente, eu aceitaria também se for esse o raciocínio, entendeu? Agora, se não é para aceitar porque teve uma dependente glosada, aí também não é para aceitar ninguém. A lei já fala que não é possível aferir quais despesas são dos dependentes considerados. Bom. Andréia, você vai mudar alguma coisa? Quer pensar? A gente faz mais tarde um pouco? Nós já estamos perdendo tempo demais, já tomar 1 hora, quase meia hora com esse processo. Acho que eu teria que acrescentar esses outros. E aceitar tudo. 35, 42, 42.800. Qual foi o valor da glosa? 45 alguma coisa? Foi. 45.060. É tudo. São todos esses aí. Vamos pensar um pouco mais nesse Armando aí, André, se melhor eu ver o que você vai aceitar, o que não vai, e aí a gente já analisou, a gente volta, tá bom? Vamos pôr uma vista de mesa aí até mais tarde ou até amanhã de manhã. Ideal até mais tarde para poder ver se a gente foge desse assunto, pelo menos até sexta-feira. O próximo, então eu vou saltar o outro que é dele também, né? Também. É o mesmo Tá. raciocínio, mesma coisa. Vamos voltar aquele 9 do Rodrigo, então, vou dar um tempinho aí para André. O 9 do Rodrigo, então, era a questão se a gente aceitava o neto como dependente ou não, não é isso? Isso. Do termo de guarda e da... Esse daí eu gostaria de Analisar um pouco mais? dar mais um tempo. Mais Então, tá um bom. tempo para... Então, vou te dar mais um tempo. Então, Talvez voltamos. até amanhã. Combinado. Andréia, vamos saltar o Armando aí, depois você olha para ele, vamos pro Cláudio Basso, item 16. Eu só não queria que ficasse muito longe, Pinheiro, só para a gente não esquecer dele, entendeu? Então, ok, acredito que até amanhã já... Amanhã. Combinado. Vamos lá. Cláudio, Isso, pode ir. gente. Só um minuto, por favor. Podemos aproveitar e fazer um intervalo, então? Pode ser? Pode. 5 minutos, pessoal. Interrompendo a gravação.